um acréscimo. Hoje na igreja vem acontecendo um outro tipo de adultério. Um dia um rapaz católico me procurou para conversar comigo. Ele estava noivo, ou seja, prestes a casar. E diante da conversa que ele teve comigo, eu disse o seguinte: você não pode casar. Você não deve casar porque lá na frente vai dar problema na vida matrimonial sua. Graças a Deus, depois de muito tempo, de muita conversa, ele entendeu que ele tinha que ir para a noiva dele e dizer para ela: olha, eu não posso casar com você. E no final eu disse para ele: você tem que viver a castidade. Então o que foi que ele disse para mim? Ele disse que ele tem uma tendência a gostar de homem. Um homem que tem tendência a gostar de homem, ou uma mulher que tem tendência a gostar de uma outra mulher, não é apta para o matrimônio. Porque pode ser que lá na frente, aquele homem que gosta de homem, ele vai começar a adulterar, buscando um outro homem. E não é nem o adultério, entre aspas, o adultério normal. Como é que é o adultério normal? Um homem casado com a sua esposa, ele procura uma outra mulher e adultera. Ou uma mulher casada busca um homem e adultera. Então aqui primeiro precisa ficar bem claro isso. Ter a tendência não é o pecado a ter a tendência. Pecado é praticar. Então, se a pessoa tem tendência, ela tem a tendência. Então, ela não pode arrumar um homem, arrumar um outro homem, namorar com outro homem e ainda dizer que vai casar com outro homem. É esse namorar e esse casar que Deus não permite. É esse o pecado. Então, lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22 e 23, é só ler lá, que lá está escrito, Deus fala declarado assim: um homem não deitará com outro homem. Isso é abominação. É Deus quem falou. Por isso que eu fiz a introdução dizendo que nós, católicos, vamos obedecer a Deus. Mesmo que as leis civis digam que pode, a lei divina que está acima das civis está dizendo que não. Então nós obedecemos a quem? A Deus. Eu e minha casa serviremos e obedeceremos a Deus, não aos homens. Agora, se aquele rapaz ele quer viver isso, problema dele. Problema. As consequências eternas terá, porque Deus disse, é uma abominação. Nós não vamos ficar brigando e falando e dizendo aquilo, não, nós vamos, se a pessoa vier pedir um conselho, como eu estou dizendo aqui, que o rapaz veio pedir conselho, muito católico, eu vou aconselhá-lo. No púlpito, na hora da missa, eu tenho que ensinar vocês. Se vocês aceitam ou não, aí é problema de vocês. Com quem? Com Deus. Se você acha que pode viver essa vida, se você acha que pode você namorar com um homem, namorar com outro homem, e se você acha que Deus é misericórdia, que Deus não vai levar em conta isso, é problema seu com Deus. Eu só estou dizendo para você que no livro de Levítico, capítulo 18, está dizendo, Deus disse que um homem não poderá deitar com outro homem. Ah, Deus mudou o pensamento? Não.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando Deus fala uma coisa, Ele não retira. Está falado. Não muda. Não, mas mudou. Deus mudou. Quando? Aonde? Me mostre. Que Bíblia foi essa? Se vier uma outra Bíblia, não é a Bíblia. Não é a revelação de Deus. É invenção dos homens. Às vezes para conveniência própria. Entenderam também até aqui? Eu sempre pergunto, entenderam? Porque às vezes a pessoa não está entendendo, né? E eu estou procurando mastigar bem e falar bem claro para a pessoa entender. Por isso que eu estou perguntando. Depois que vocês entenderam, viva a vida que vocês quiserem. Obedecendo a Deus ou não. Quando eu disse para o rapaz, olha, você precisa falar com a sua noiva porque você está enganando ela, porque você gosta de homem, você não gosta dela. Ele está tentando se reafirmar, porque ele é católico, graças a Deus, ele sabe dos ensinamentos da igreja, ele está tentando se reafirmar, dizendo, eu vou casar com ela. Só que ele, casando, ele não vai ter as necessidades próprias de um homem para com a mulher, porque ele gosta de homem. A tendência dele é gostar de homem. Por isso que ele não é apto para o matrimônio. Porque depois, repito, lá na frente, quando as dificuldades do casamento vier, quando entrar naquela questão da rotina, de repente ele poderá buscar no homem aquilo que ele deveria buscar na esposa. De repente a esposa começa a notar o comportamento dele diferente. Ele não busca a esposa, acaba não buscando. Aí a esposa fica se perguntando, mas por que meu marido não está me buscando? Não me procura? Por que ele é frio comigo? Então, para livrar um problema, é melhor livrar agora, para não ter que gerar problemas no futuro. E aí, como ele não pode, isso é doutrina católica, da Igreja Católica, como ele não pode viver com outro homem, então o que é que ele tem que viver? A castidade. Vivendo a castidade, ele vai ser santo e vai se salvar. É por isso que eu já falei aqui uma vez, né? É preciso que nos tempos de hoje, as pessoas que tenham essa tendência, elas sejam fiéis à igreja, à Eucaristia, à confissão. Elas não busquem a prática para elas serem santas. E a igreja no futuro dizer, essa pessoa, ela teve a tendência, ela foi fiel no mundo, onde a mídia, os livros, os filmes diziam que podiam, as leis podiam, e ele foi contra as leis. Ele viveu como um católico de verdade, foi fiel até a morte, e hoje ele é santo, está no céu. Porque a única forma de ser santo é assim, é lutando contra o pecado. O santo é aquele que luta contra o pecado, porque quer agradar a Deus. Porque Deus disse que isso não deveria acontecer. Veja, eu não estou dizendo, entenda uma coisa também. Aqui eu não estou falando se nasceu assim, porque não se nasce assim. Agora, tem vários fatores que podem levar a isso. Pode ser um abuso, pode ser questões hormonais, pode ser sem vergonhice também. Tem N fatores. Mas só que todos nós temos que lutar. Eu, como sacerdote, eu tenho que lutar para viver a castidade. As irmãs que estão aqui precisam lutar para viver a castidade. Até quem é casado tem que lutar para viver a castidade, porque aquele homem, ele tem a esposa dele, ele não pode sair com uma outra mulher, ele está lutando para viver a castidade.
Então todo mundo luta para viver a castidade. Como diz na carta aos Hebreus, o matrimônio não pode ser, o leito conjugal não pode ser profanado. E como é que se profana também o leito conjugal? Quando se vai atrás de uma outra pessoa. Entenderam, meus irmãos, que situação delicada que hoje nós vivemos? E que as pessoas às vezes não conseguem entender. E diz que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, mas nunca disse que foi Jesus Cristo, foi Deus que falou. Só disse que é a igreja. Foi Deus quem falou. Nós temos que pensar como Deus pensa. Como é que Deus pensa? Deus pensa assim: um homem não deitará com outro homem, uma mulher não deitará com a outra mulher. Como é que Deus pensa? Quem deita é um homem com uma mulher, ou uma mulher com um homem. É assim que Deus pensa. E é assim que Deus ensina. É assim que Deus diz. Agora, cabe ao homem dar a resposta para Deus e dizer assim: não, eu vou deitar. Porque você está me desobedecendo, mas você é livre para me desobedecer. Mas eu quero dizer para você que eu não quero, mas se você quer, você é livre. Agora, meu filho, não queira, não ache que um dia você vai viver comigo no céu, vivendo esse tipo de vida. Compreenderam? Eu vou trazer um testemunho que eu li esses dias, foi até um membro da comunidade que me mandou. Então, eu vou dizer o site, porque já que está no site, então todo mundo tem acesso, também não tem problema eu falar aqui. É no site do Padre Paulo Ricardo. Tem um título lá assim: Perdi o meu pai para a ideologia de gênero. Aí a moça, ela começa a contar um testemunho que ela viveu com o pai dela. O testemunho foi o seguinte: ela disse que, não sei se ela estava com 11 anos, de repente o pai dela chamou ela foi para um lugar assim meio num campo assim, onde tinha árvores e tudo. E o pai falou assim para ela, olhando nos olhos: o meu desejo é de ser mulher. Foi isso que o pai dela falou. E depois, no decorrer, que a menina vai contando, a moça, que agora ela é casada e tudo, ela vai contando coisas que não convém falar aqui, que foi acontecendo com o pai, com ela. Por exemplo, o pai dela pegava as roupas dela e ficava vestindo. Ela começou a perceber que a roupa desaparecia, era ele que vestia aquele tipo de roupa. E aí, no dia do casamento dela, que ela começou a namorar um rapaz católico, de igreja e tudo. O rapaz ajudou muito ela. E aí o pai dela, no dia do casamento, na hora da entrada, pelo menos é o que eu entendi, ela estava ali com ele, ela vestida de noiva. Aí o pai dela falou no ouvido dela: o meu sonho era vestir um vestido desse, para entrar de noiva. Tá vendo que situação difícil? Difícil. Aí ela casou, hoje ela reza muito pelo pai dela. O pai dela acabou abandonando depois a família, pelo menos foi o que eu entendi, para viver com outro homem. Entenderam por que eu disse para o rapaz: viva a castidade, converse com a sua noiva, termine com ela, viva a castidade? Por isso. Porque as consequências, elas vêm depois, não é ali naquele momento. Hoje ela reza pelo pai dela, está lá no site.
Repito, só estou dizendo porque está lá, né? Um testemunho, está aberto, a menina contou, então está aberto para todo mundo ver. Então, ajuda para nós refletirmos nesse tipo, meus irmãos, de adultério que está acontecendo hoje. O homem está com a esposa e ele sai com outro homem. A mulher está com o esposo e ela sai com uma outra mulher. Já é um adultério duplo. Primeiro, porque já não está com o esposo. E segundo, é o esposo com outro homem. Olha que situação difícil que a igreja hoje se encontra. O mundo se encontra pior do que Sodoma e Gomorra. Então eu termino a homilia dizendo, para nós católicos, nós, de missa, quer seja dominical, quer seja diária, como vocês aqui participam diariamente, você que tem devoção a Nossa Senhora, que se consagrou a Nossa Senhora, que está com a igreja, para nós isso é inadmissível. Mas por que para nós isso é inadmissível? Porque para Deus é inadmissível. É porque é Deus. Se Deus dissesse é permitido, nós católicos iríamos dizer pode, é isso mesmo. Mas nós estamos em obediência a Deus que disse, um homem não deitará com outro homem, porque isso é uma abominação. Nós estamos obedecendo a Deus. Vocês entenderam o que é a obediência a Deus? É a Deus. Não é um documento que um papa simplesmente escreveu, ou um bispo escreveu, ou sabe lá quem. Nós estamos obedecendo a Deus que falou, e aí sim, aquele bispo escreveu, dizendo sobre isso, o papa, tudo isso. E nós, como bons católicos, nós obedecemos a Deus. Agora, é difícil uma mãe ter um filho assim? É difícil um pai ter um filho assim? É difícil! Mas o pai vai rejeitar o filho? Não, o meu filho vem aqui, vamos ajudar, vamos rezar, vamos pedir a Deus a graça, viva a castidade. É assim que o pai e a mãe vai fazer com o seu filho, não vai rejeitar o filho. Agora, o pai e a mãe vai rejeitar a ação do filho de estar namorando. Isso aí não aceita, meu filho, porque Deus não aceita. Porque Deus não quer. Compreenderam? E eu, como sacerdote, eu tenho que instruir vocês. Agora, depois que eu instruo vocês, olha, meu pai, que já morreu, ele diz assim, cada cabeça é um mundo. Ou seja, cada um pensa do jeito que quer. Só que nós, católicos, nós não pensamos do jeito que nós queremos. Nós pensamos como Deus quer que nós devemos pensar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que isso seja duro para nós, mas é nele que nós cremos, e a ele nós serviremos, e a ele nós obedeceremos, porque eu e minha casa vamos servir a Deus, mesmo que seja duro.